Ficou claro sim ou não? Fala assim, ó, Renan, porque eu sei que não é um negócio fácil. É um negócio assim meio, sabe, daquele jeito. Ficou tranquilo? Deu para entender? Ficou sim. Ficou sim? De verdade? Posso confiar? Acreditar? Pode. Então tá bom. Então, ó, o importante do plano inclinado, deixa eu só ajeitar aqui os negocinhos, porque senão eu vou ficar meio perdido. É muita janela, muita janela. Então é o seguinte, ó. Uma das coisas importantes ali do plano inclinado é saber decompor isso daí, tá? Eu sempre guardo esse momento quando tem que falar de plano inclinado para usar a minha palavra, decompuser. Então, se você decompuser as forças, você vai encontrar as componentes ali. Então, da seguinte maneira, pessoal, de verdade, assim, o negócio de plano inclinado é um negócio assim, que não é tão, como se diz, não é um negócio tão claro, acaba confundindo, tal, tem que saber a questão do ângulo, mas cai muito em prova. E vestibular gosta do negócio assim que, não que seja difícil, mas que tem os certos detalhes. O que você tem que lembrar? Primeira coisa, você tem as componentes, então, a partir de agora, você vai ter a componente, né? Ele está inclinadinho ali. Essa força-peso, ela sempre vai estar para baixo. Ué, Renan, por quê? Ué, porque a gravidade sempre vai puxar o corpo para baixo, vertical para baixo. Só que esse corpo, ele não está na horizontal, ele está um pouquinho inclinado. Tudo bem. Então, você vai decompor isso daqui em peso normal e peso tangencial. Na verdade, a apostila utiliza esses dois nomes, mas você pode chamar de PX e PY. Fica à vontade. Além disso, eu tenho a força normal. Aí vem aquela pergunta: por que a força normal não está para cima? Porque a força normal é sempre uma força perpendicular à superfície. Tudo bem? Aí fazendo o triângulozinho, né? Aqui, a força P é a minha hipotenusa. O meu PN, peso normal, é o meu cateto adjacente. E o peso tangencial, ele está aqui em cima, mas você desce ele aqui embaixo, ele se torna o cateto oposto. Aí você faz a relação de triângulos, senos e cossenos. Você tem a seguinte situação: peso na direção normal é peso cosseno do ângulo. O ângulo de inclinação nada mais é do que esse ângulo, né, entre essas duas componentes. Renan, por que você igualou essas duas coisas? Normal igual peso N? Porque nesse caso o bloquinho ele nem afunda na superfície e nem flutua, ou seja, ele não se movimenta nessa direção. Portanto, as duas forças são iguais. A única força responsável pelo movimento do bloquinho é o peso tangencial, tá? Ele que vai fazer o bloquinho descer. E para calcular esse peso tangencial é P seno θ. Então tem o P seno e o P cosseno. Então, no caso, para eu calcular a aceleração desse bloquinho, é G seno do meu ângulo alfa, né? Eu sempre falo θ, né? Muitas vezes, mais questão de costume, mas alfa, θ, beta, enfim, o ângulo que for ali. Naquele caso que eu expliquei agora, não tem atrito. Nesse daqui, tem a força de atrito. O que a força de atrito é? Ela é sempre oposta ao movimento. O bloquinho ele tenta descer. Ué, por meio de qual força? Peso tangencial. Mas tem uma força que atrapalha, que não quer deixar ele descer, que é a força de atrito. Sentido oposto. Normal com peso normal se anulam, tá? Nesse caso, as duas únicas forças que vão fazer o bloquinho descer é o peso tangencial. Se por um acaso esse peso tangencial for maior que o meu FAT, a minha força de atrito, ele desce. Se o meu FAT for maior que o meu peso tangencial, ela não desce. Tudo bem? O exercício tranquilo, pessoal? De boa? Como que tá? Suave? Vamos fazer mais um exercício. Vocês entenderam o exercício 1 que eu fiz? O exercício 2 que eu fiz? Sim, não, talvez, entretanto. Renan, não cheguei nesse momento do vídeo. Ficou claro, pessoal? Claro, 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 claro. Sim. Sim. Então tá bom. Que bonitinho. Então, beleza. Então nós vamos fazer o 3 agora. Vixe, aumentou a inclinação. Nos dois exemplos que nós fizemos, a inclinação era de 30 graus, beleza? E o outro, agora, a inclinação é de 45 graus, né? Graus. Tá meio difícil. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Eu preciso desenhar a minha força-peso, que está para baixo. Eu tenho a força normal, que está perpendicular à superfície. Só que, nesse caso, a minha inclinação é maior, tudo bem? E alterou, né, os nossos ângulos ali. Mesmo esquema, eu tenho que calcular as duas componentes, tá? Então, esse é o exercício 5, tá? Porque é basicamente a mesma coisa. Então, para eu calcular o peso na direção normal, né? Normal ali, que é o nosso Y, é P cosseno θ. E para calcular o meu peso na direção tangencial, é P seno θ. Ah, Renan, é fácil.
Olha para o bloquinho ali. Qual que é a massa dele? Ué, é 20 quilogramas. Quanto que é a gravidade na superfície da Terra? 10 metros por segundo ao quadrado. Ah, com isso eu já encontro a força-peso. Já era. Então eu tenho o quê? Que a massa é 20 e a gravidade é 10, vezes o cosseno do ângulo. Dá aquela olhadinha ali. A inclinação, né, de 60 graus, portanto, é cosseno de 60 graus. 200 vezes 10, opa, 20 vezes 10, 200, e o cosseno de 60 graus é meio, tá? Então tem que lembrar da tabelinha lá, qualquer coisa canta a musiquinha dos índiozinhos, e vocês encontram os valores lá dos senos e cossenos, tudo bem? 200 vezes meio, a força-peso na direção normal, ela é de 100 newtons, tudo bem? E vamos fazer a mesma coisa agora para calcular o peso na direção tangencial, que é aquela responsável pelo movimento. Ué, e é a única que está atuando ali, porque nesse caso é uma superfície perfeitamente lisa, então não vai ter a força de atrito, o nosso FAT. Peso na direção tangencial é a força-peso, só que agora eu vou usar o seno do ângulo e não o cosseno. A massa continua sendo 20, a gravidade é 10, seno de 60 graus. Bom, 200 vezes 10, 20 vezes 10, 200, e seno de 60 graus é 0,86 aproximadamente. Tudo bem? Se eu fizer 200 vezes 0,86, eu encontro o peso na direção tangencial de aproximadamente 173 newtons. Tudo bem? Tranquilinho? Aproveita e vai colocando o nomezinho. Tá muito rápido. Eu tô meio acelerado hoje. Desculpa. Eu vou dar uma parada. Vamos. Então tá bom, tá? De verdade, quando eu embalar, vocês vão eu parar, tá? É que eu tô meio acelerado hoje, aquela vontade. Então vamos lá. Então beleza. Então nós encontramos a força peso na direção normal e o peso na direção tangencial. O peso na direção tangencial é essa daqui. É aquela que é responsável pelo movimento. Só existe ela. Não tem outra que altera. Então, eu quero calcular a aceleração do bloco. A aceleração que o bloquinho está descendo. O que eu vou fazer? Aplicar, utilizar e usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a minha massa vezes a minha aceleração. Não, mas qual que é a minha força resultante? Bom, a única força que está atuando nesse bloquinho que é responsável pelo movimento é o peso na direção tangencial. Mas por que não é o peso na direção normal? Porque o peso na direção normal se cancela com a força normal. Então, a força resultante nada mais, nada menos do que 173 newtons, que é igual à massa do bloquinho é 20 quilogramas, vezes a minha aceleração. Então, esse 20 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 173 dividido por 20, eu encontro uma acceleration de 8,7 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Tranquilinho? De boa? Sim. Então tá bom. Então tá bom. Então vamos fazer mais um então. Fala, meu Deus do céu, professor. O que é isso? Calma, esquece aquela resolução do lado. Vocês vão ver que é fácil, tá? Então vamos por partes ali. Ele fala assim, ó, um bloco de massa igual a 10 quilogramas, já deu a massa, é abandonado, então a velocidade inicial dele é 0, sobre um plano inclinado. Admitindo-se que o coeficiente de atrito entre a superfície do corpo e a superfície do plano seja de 0,4, que é o nosso μ, e que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que... Aí você fala, meu Deus, Renan do céu. Vamos tentar desenhar as forças aqui. Primeira coisa, eu tenho a força peso. Para onde que ela está? Para baixo. Tudo bem? Eu tenho a força normal, que é perpendicular à superfície. Tá? Ela está para cima. Eu vou decompor essa força peso, tá? Peso na direção normal, tá? E o peso na direção tangencial. Meu Deus. Peso na direção tangencial. Se o Vinícius vê um negócio desse, bonitinho desse jeito, ele dá um treco. Ó, então vamos fazer o seguinte. A partir da hora que você decompuser a força peso na direção normal e o peso na direção tangencial, o que acontece? O peso na direção normal se anula com a força normal. Todo mundo comigo? Certinho? Ah, Renan, então só fica peso tangencial? Não. Por quê? Porque eu também tenho FAT. Esse bloquinho ele tenta escorregar para baixo, por meio da força peso tangencial. Mas além disso, eu tenho o quê? O FAT no meu sentido oposto.
Tudo bem? A minha força de atrito. Tá bom? Então, eu fiz a decomposição da força-peso, peso normal e peso tangencial. Eu cancelei com a força normal. Então, nós já sabemos que a força normal é igual ao peso na direção normal. E tem duas forças responsáveis pelo movimento. A primeira é o peso na direção tangencial e a outra é a força de atrito que está no sentido oposto ao movimento. Ela é contrária ao escorregamento. Até ali, pessoal, na decomposição das forças, está tranquilo sim ou não? De verdade, pode falar. Pode escrever. Tá tranquilo? A questão das forças. Por que tem o FAT? Alô? Tá sim. Tá sim, tranquilo? Câmbio? Tranquilo? Então tá bom. Aí você fala assim, vamos analisar as respostas. O que ele fala? A intensidade da força de atrito aplicada ao corpo é de 25 newtons. Aqui está uma das coisas assim que mais o pessoal erra. Não, ele não se anula, que na verdade assim, vamos pensar, ele escorregou e a gente já vai descobrir por que ela não se anula, tá? O peso na direção tangencial, ele é maior do que a força de atrito, tá? Por isso que eles não se cancelam. Se por um acaso, é que na verdade esse caso ele falou de aceleração, né? E eu vou ter que encontrar, na verdade eu estou fazendo essa afirmação, mas eu tenho que encontrar o valor do FAT e o peso tangencial para afirmar isso que eu estou falando, tá? É que como está resolvido, a gente já sabe que o peso tangencial ele é maior do que o FAT, por isso que ele escorrega. Tranquilo? 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 Ó, Tranquilo. então tá bom. Aí tem uma coisa que, assim, de verdade, a maioria do pessoal induz ao erro e acaba errando isso na prova do vestibular. Que é assim, eu já vou mostrar onde que é. E muitas vezes a gente, quando está empolgado fazendo exercício, fala, nossa, Ana, que empolgação fazendo exercício. A gente vai tão no automático, você fala, nossa, mas é um plano inclinado. Eu vou mostrar onde que o pessoal erra. Ele pediu para encontrar a força de atrito, não encontrou? Tá, então meu FAT é um Mi vezes a normal. Ah, beleza, Renan. O Mi ele deu 0,4 e a normal é igual à minha força peso. Aí você vai intuitivamente, igual a gente faz. A normal é igual a peso, o bloquinho tem 10 quilogramas, vezes a gravidade que é 10, 10 vezes 10 dá 100. A normal é igual a peso, então ela vale 100. Calma aí. No caso do plano inclinado, a normal não é igual ao peso, mas sim o peso na direção normal. Até na força de atrito, tá? Eu tenho que trocar o N pelo peso, igual a gente fazia. Só que não é qualquer peso, tá? Não é o peso mg, é o peso na direção normal, ou seja, P cosseno θ. Tudo bem? Então, cuidado, que muitas vezes você está empolgado lá na hora da prova vestibular, fazendo exercício, caiu alguma coisa de força de atrito, aí você lembra sempre da trajetória retilínea, né, a trajetória ali na horizontal, e você coloca FAT igual a μ vezes a normal. Aí você troca esse N, a minha força normal, pelo peso, por M vezes G só. Erra, tá, pessoal? Não pode esquecer que a normal ela é igual ao peso, mas na direção normal. E esse peso na direção normal, ele é P cosseno θ. Tudo bem? Então é importante e o pessoal acaba errando isso daí. O Mi, o coeficiente é 0,4, peso é massa, 10, vezes a gravidade, 10, cosseno de 60 graus, que é a inclinação, né, do meu bloquinho. Fazendo todas essas multiplicações, eu encontro que a minha força de atrito é igual a 20 newtons, tudo bem? Portanto, a minha força de atrito ela é menor do que a minha força peso na direção tangencial. Ah, mas ele quer a aceleração. Então, ó, a intensidade da força de atrito aplicada ao corpo é de 25 newtons. Já está o quê? Incorreta. Por que ela está incorreta? Porque o meu FAT ele deu 20 newtons. Aí o que eu vou fazer agora? Vou calcular a aceleração. Bom, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual força é maior? É o peso na direção tangencial. Menos, agora tem a força de atrito, o meu FAT, que é igual a massa vezes a aceleração. O que é meu peso na direção tangencial? P seno θ. Menos o meu FAT, quanto que é a minha força de atrito? Eu já encontrei, 20 newtons, que é igual a minha massa, quanto que é a minha massa? 10 quilogramas, vezes a minha aceleração, que é o que eu quero encontrar. P é massa vezes a gravidade, a massa é 10, a gravidade é 10, 10 vezes 10 dá 100,
Então, esse é o valor da minha força peso. Seno de 60 graus, tudo bem? Menos 20, que é igual a 10 vezes A. Tá? Então, fazendo as continhas, seno de 60 vezes 100, né? Eu encontro 86,6 menos 20, tá? Que é o meu FAT, que é igual a 10 vezes A. 86,6 menos 20, eu tenho 66,6, que é igual a 10 vezes A. O 10 está multiplicando, vai passar dividindo, eu encontro que a minha aceleração é 6,6 metros por segundo ao quadrado, portanto, a alternativa correta é a minha alternativa B. O corpo terá uma aceleração de 6,6 metros por segundo ao quadrado. Um exercício, assim, trabalhoso, tá? Que cai muito em prova, principalmente quando tem a força de atrito no plano inclinado. Qual que é o detalhe? O que eu posso... Tem que chegar, fazer minha prova e não posso esquecer? Que nesse caso, a força normal, ela não é igual ao peso, mas sim o peso na direção normal, que é P cosseno θ. Se você não colocar isso daí, se você esquecer desse cosseno de θ, infelizmente você perdeu uma questãozinha. Tá? Então tem que ficar bem atento nisso daí na hora da prova. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá compreensível? Tudo certo. Tudo certinho? Então vamos fazer mais um, então. O próximo exercício, né? Ele, ao invés de descer, ele tá subindo. Então ele fala assim, ó, o exercício 14, também da apostila de vocês, tá, pessoal? Tudo referente à apostila 3 da frente B. Se não me engano, eu acho que é a última aula dessa apostila 3, da parte B. Ele fala o seguinte, ó, na figura estão indicadas as forças atuantes em uma caixa de peso P. Então ele já deu P bruto ali, 60 newtons. Que sobe uma rampa áspera, ou seja, tem força de atrito, com velocidade constante. Opa, ó o que ele falou. Isso cai muito em prova, isso cai muito no vestibular. E quando você lê um exercício desse na hora da tua prova, não pode passar despercebido. Ele sobe com velocidade constante. Se a velocidade é constante, não tem aceleração. Se não tem aceleração, é porque a força resultante ela é igual a zero. Agora sim, todas as forças que estão ali se cancelam. Renan, se por um acaso esse exercício ele tivesse falado que esse bloco ele desce com velocidade constante, o que eu poderia computar na hora? Se o peso da tensão é igual ao vácuo. Como ele não falou isso, provavelmente uma força maior que a outra. Chegou na hora da prova, ele sobe e desce, movimento com velocidade constante, eu tenho que lembrar que a força resultante é igual a zero. Não vai esquecer disso, tá, pessoal? Só uma força F, exatamente a força F, ela vale 60 newtons. Ele tem 1% de 37,8. Agora você tem que perceber na lição. Isso normal vai ter peso da direção inicial. Então, apesar de coincidir aqui, né? Peso na direção tangencial e faz faixa. Não tem força da movimento, mas o faixa, tá? E a força inicial, qual foi a movimento? 7. O peso da direção normal ali, minha fazendo ali, tá? Nós temos nessas circunstâncias, o esse de induz faixa, esse bola. Minha velocidade constante, se a velocidade é constante, a força de você, a força assim, tem a força de baixo, tem o faixa inicial. Então, na verdade, a força é igual a faixa, tá? Mais trabalhando, mais direção tangencial, faixa também, a trabalhando. Minha força é exercer ali, é sério, e o faixa é a normal, só que normal é a direção normal, porque eu peso da direção normal, porque peso na direção tangencial. Então, peso normal, por exemplo, a direção tangencial é 60, mais P, 60, vezes seno de 37 graus. O Renan que estava tão empolgadinho que acabou nem cortando, né? Já dava para cortar todos os 60 aqui. Depois que eu coloquei que anexei ali, eu falei, vixe, dava para cortar. Então, eu tenho 60 que é igual 60 vezes cosseno de 37. Cosseno de 37 é 0,8. 60 vezes 0,8, eu tenho 48. Mais 60 vezes seno de 37. Seno de 37 é 0,6. E 60 vezes 0,6 dá 36. É mais 36, que é o único que está sozinho, solo ali. Ele é positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então fica 60 menos 36, que é 24, que é igual ao meu mi, vezes o 48. O 48 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Portanto, eu tenho o meu mi, o meu coeficiente, que é igual a 24 dividido por 48. 24 dividido por 48 é 0,5. Portanto, a minha resposta correta é a alternativa D. Então, esse coeficiente de atrito é de 0,5. Lembra que o coeficiente de atrito, ele não tem unidade. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Deu para entender como que cai exercícios no vestibular, utilizando o conceito de dinâmica com a parte de plano inclinado? Está claro? Mais ou menos claro? Mais ou menos? Assim. Tá assim? De boa? Então tá bom, pessoal. De verdade, fico feliz, tá? Não é ironia, não. Se tiver alguma dúvida também pode falar. A gente está aqui para ajudar vocês. Tá bom? Vamos resolver então mais um para finalizar ali. Bonitinho. E ele fala o seguinte pra gente.
dois blocos idênticos de peso 10 newtons, então cada um possui um peso de 10 newtons, cada encontra-se em repouso, paradinho, como mostra a figura a seguir. O plano inclinado faz um ângulo de 37 graus com a horizontal, tal que são considerados seno de 37 graus 0,6 e cosseno de 37 graus igual a 0,8. Sabe que os respectivos coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e o plano inclinado vale o μ estático 0,75 e o μ cinético 0,25. O fio ideal passa sem atrito pela polia. Qual é o módulo da força de atrito entre o bloco e o plano inclinado? Lembrando que inicialmente tudo isso está parado, tá? Tudo isso aqui está parado. Então eu tenho o seguinte, tá? Eu tenho a força peso para baixo, eu tenho a força de tração para cima, tá? Ué, Ana, mas ele não falou nada da força de tração. Calma, a gente já vai encontrar ela. Tudo isso aqui está parado, tá? Ele está em repouso. Aí o que eu tenho? Eu tenho a força de tração, que é a mesma dessa, lembra que é a mesma corda? Então a força de tração nessa extremidade é a mesma força de tração nessa outra extremidade. Tá, o que mais eu tenho ali, Renan? Eu tenho o peso tangencial puxando tudo isso daqui para baixo, tá? O peso na direção tangencial. E além disso, né? Esse bloquinho ele tenta subir para cima, né? Desculpa, né? Subir, né, Renan? Subir para cima. Ele tenta subir. Só que o que acontece? O atrito, ele, não, você não vai. Ele é contrário ao movimento. Então, o meu FAT tá para cá. Tá? Então, tem que lembrar sempre que o FAT, ele é oposto ao movimento. Tá bom? Então, o que eu tenho, pessoal? Primeira coisa, eu tenho um objeto que está em repouso, portanto, essa força de tração é igual à força de atrito mais a força peso na direção tangencial. Você dá aquela olhada e fala, força de atrito eu consigo encontrar. O peso na direção tangencial também consigo encontrar. Vixe, mas Renan, atração? Como que eu encontro a atração? Lembrando que o sistema está equilibrado. Portanto, a minha força peso para baixo é igual a minha força de tração para cima. Força de tração não existe equação para força de tração, mas a tração é igual ao peso. Aí ele falou que o peso do bloquinho é 10 newton. Então a força de tração vale quanto? 10 newtons. Também. Então eu tenho que a força de tração é igual. Né? Agora, nessa segunda situação, é o peso na direção tangencial, mais o meu FAT, a minha força de atrito. A minha força de tração vale 10 newtons, que é a mesma dessa aqui, então os parecidos ali. O peso na direção tangencial, P seno θ. Mais o meu FAT, que é m vezes P coseno θ. Eu vou mas nem precisa colocar por quê? Porque ele é apenas o FAT. Só se por acaso pedisse lá, perguntasse para você encontrar o μ, você ia abrir. Mas nem precisava, tá? O Renan empolgou ele para mostrar. Então, a força de tração vale 10. O peso do bloquinho vale quanto? Vale 10. Só que além disso, o peso na direção tangencial tem o seno de quanto? Desse ângulo. Que ele nem falou que é do ângulo. É 37 graus. Então, seno de 37 graus é 0,6. Vai 10 vezes 0,6. Mais o meu FAT, que é a minha força de atrito. Então, aqui, 10. Eu tenho 6 newtons positivo. Passa para o outro lado, negativo. Então, vai ficar 10 menos 6, que é igual ao meu FAT. Portanto, minha força de atrito vale 4 newtons, alternativa B. Como que ele poderia complicar um pouquinho mais esse exercício? Ele ia chegar para você e falar assim, ó, quanto que vale o coeficiente de atrito? Renan, mas é que ele falou, né, Renan, no enunciado. Tá, ele falou. Mas e se por um acaso ele não falasse e perguntasse isso? O que você ia fazer? Você encontraria o FAT e depois abriria. FAT é igual a μ vezes o peso na direção normal. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Ficou claro esse conteúdo? Ficou mais tranquilo? Alguma dúvida? Sim, não, talvez? Todo mundo colocou o nomezinho na chamada, bonitinho, legalzinho. Ninguém esqueceu de colocar o nome? Todo mundo colocou o nome na chamada? Todo mundo colocou o nome na chamada? Todo mundo colocou o nome na chamada? Sim. Então tá bom. Pessoal, então por hoje é só, tá? Abração para cada um de vocês, uma ótima semana. Estamos quase na... Oh, peraí, tem perguntinha. Isso, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Isso daí, é o μ cinético, tá? Que no caso, entraria, né? Tranquilo, pessoal? Abraço, tá? Uma ótima quarta-feira para vocês, uma ótima semana. Precisando de qualquer coisa, dúvida em qualquer exercício, tentem fazer os demais, tá? Exercício dessa unidade. Não conseguir fazer, manda mensagem, não deixe, não fique com vergonha, não fique tímido. Manda mensagem que a gente está aí para ajudar vocês. Um grande abraço, uma ótima quarta, abração e até semana que vem. Tá bom, pessoal? Todo mundo colocou o nome na chamada? Ninguém esqueceu não, né? Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente. Até mais.